E o Senado deve votar hoje 2 projetos de lei que podem ajudar a reduzir o preço dos combustíveis. Notícia boa, um projeto cria um fundo para estabilizar o preço do petróleo e estabelece uma nova política de preços internos. Já o outro determina um valor fixo para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. E é para falar sobre essas propostas que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o economista Daniel Pucca. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Daniel, um desses projetos aí é do senador Carlos Fávaro, aqui de Mato Grosso. Aí, o ministro da Economia, Paulo Guedes, veio à imprensa, veio a público e disse o seguinte, olha, porque vai causar aí um rombo de 100 bilhões de reais a mais nas contas públicas. Ele falou, olha, esse projeto aí é kamikaze. Aí Carlos Fávaro devolveu a bola para ele. Falou, olha, a política econômica do governo federal, sob o comando de Paulo Guedes, é kamikaze e suicida. Quem é mais kamikaze aí? Nós estamos falando eu acho que os dois têm uma razão parcial. Tá? E da onde vem essa questão? Né? Primeiro surgiu porque o preço dos combustíveis ele aumentou muito nos últimos 2 anos. Né? E aí os dois estão parcialmente corretos, porque o motivo da alta do preço dos combustíveis, ele é tanto consequência de política fiscal e econômica, que vem do Banco Central e do governo federal, através de uma manutenção de longo prazo do juro muito baixo, que acabou inflexionando o nosso câmbio para cima. Então nós tivemos um dólar que saiu do patamar de R$ 3,80, R$ 4,00 no começo desse governo, e chegou até em R$ 5,80 aí no final do ano passado. Então isso reflete no combustível que a gente está ali no posto de gasolina abastecendo, por quê? Porque o commodity. Então toda commodity que é precificada em dólar, se o dólar sobe, automaticamente nós que pagamos em reais aqui, nós vamos pagar mais caro. Lembrando que o preço do petróleo saiu de 30 dólares em 2020, 20 dólares em 2020, para quase 100 dólares agora. Devido à pandemia? No mercado internacional, devido ao reaquecimento da atividade econômica no pós-pandemia. Nós ainda estamos em pandemia, mas a atividade global econômica está muito aquecida novamente, né? Então, o que aconteceu? Esse preço do barril de petróleo que aumentou quase 5 vezes, ele reflete em reais aqui se o câmbio também aumentou. Então, não é só o preço do dólar que aumentou, do petróleo que aumentou. Sim, aumentou, mas o câmbio também aumentou. Se você me fizer uma pergunta, por exemplo, o barril de petróleo está no seu recorde histórico, é o maior preço da história? Não. Em 2014, por exemplo, o barril de petróleo estava mais caro do que está hoje. Só que em 2014, Jorge, o nosso preço do câmbio era 2,30. Então, quando o barril estava 100 dólares lá atrás, com o dólar a 2,30, nós tínhamos um barril a 230 reais. Hoje, com o câmbio a 5,20, atualizados de hoje, com um barril a quase 100 dólares, nós estamos falando em 530 Agora, reais. esses projetos aí, eles resolvem o problema do preço dos combustíveis ou é só um paliativo? Aí que está. E essa é a briga entre o federal e os estados, né, e os senadores, etc. Os governadores e senadores falam que parcial, o preço da bomba, é muito em consequência dessa política que o câmbio que aumentou. O governo federal fala que é muito a questão dos impostos. ICMS. E aí, eu, como economista, posso contribuir com dados. Né? Sim. Baseado no preço da bomba hoje, para vocês terem uma noção, praticamente 50% é preço dos combustíveis e 50% é impostos. E aí, Daniel? Federais e estaduais. Federais e estaduais, com um peso um pouco maior para estadual, tá? Mas na somatória é uma bomba. Então, o que eu quero dizer? Se você corta a arrecadação do governo federal só, ou parcial, pouco do estado e pouco do governo federal, o governo federal que já está com um déficit, ele realmente vai ter uma bomba. Isso é um fato. Ao mesmo tempo, se o governo federal não aplicou a política correta, o câmbio já está precificado, então o custo do combustível está acima do normal. E na sua visão, essa política da Petrobras, que o próprio presidente, né, da estatal disse que não tem como interferir, que é essa paridade de preços internacional, ela deveria ser mudada, tendo em vista que a nossa moeda não é forte, o real não é uma moeda tão forte? A discussão, ela parte da privatização do setor de petróleo, tá? Nós temos uma estatal de capital misto. O que significa isso? Ela é uma empresa majoritariamente do governo brasileiro, certo? Mas 49% dela está no mercado de capitais global. Então, as pessoas e empresas do mundo inteiro podem ser sócias da Petrobras. Então, dentro dessa condição, eu aceitaria ser sócio da Petrobras, ciente de que o governo pode jogar o preço para baixo e trazer prejuízo para ela em vez de lucro? Não. Então, essa é a primeira discussão. Nós temos, então, uma empresa de capital misto,
Nós devemos voltar a ter uma estatal 100% pura para poder fazer o que quiser da política de preços dela? É uma questão. Se mexer na política de preços dela do jeito como está, é positivo para a Petrobras? Não, eu não enxergo que é positivo. Pelo contrário, é muito ruim. Ela vai ter depreciação dos seus preços, dos seus ativos. Consequentemente, nós, como brasileiros, vamos ter uma empresa que tem menos capacidade de investimento. Menos empregos, novos investimentos, aumento de produção. Então, eu acho que a discussão parte da vai privatizar ou não. Não vai privatizar, nós temos dois caminhos. O fundo, que é o que está sendo debatido, que é interessante, porque quando o preço sobe muito, parte da arrecadação de tributos e do lucro da Petrobras seria revertido para um fundo compensatório. Ou seja, quando sobe muito o preço dos combustíveis, em vez da Petrobras repassar para o consumidor, a Petrobras pode usar desse fundo para compensações. E essa proposta, né, está sendo, inclusive, provavelmente será votada, né, e na sua visão é a melhor alternativa, tendo em vista as outras questões de Eu entendo impostos? que dentro da condição dela ser uma empresa de capital misto, é uma condição melhor, até porque ela tem a sua parte estatal e que também tem que ser pensada em nível social. Daniel, você falou agora há pouco em fundo compensatório. E essa questão de compensação, ela vai para um outro setor, né, que também é muito delicado, né, para a economia, que é o setor da energia elétrica, não é isso? E o seguinte, e a proteção é sempre para quem produz e para quem distribui energia. O consumidor fica lá no final da fila pagando a conta. Contribuindo com isso, concordo pleno. Em 2012, na época da presidente Dilma, ela fez, por imposição, um tarifaço de queda de obrigatório de marco regulatório da energia para baratear a energia. No primeiro momento, todo cidadão teve uma economia real de 25% aproximadamente. Depende da alíquota de imposto de cada estado, né? O que aconteceu depois de 2, 3 anos? As empresas tiveram um menor lucro por essa interferência do Estado, diminuíram o investimento e o que aconteceu? Você teve um menor aumento de produção de energia elétrica. O que aconteceu com as secas? Nós tivemos que aumentar a tarifaço para aumentar agora, nos últimos 2 anos, a energia. Então, a economia ela é muito simples. Então, o que está acontecendo hoje é fruto De das uma consequências interferência econômica em indevidas 2012. que não deveriam. Então, esse é o exemplo de por que não devemos interferir no preço dos combustíveis diretamente agora. Mas tem outro problema, que é o clima, não é? É a Somar- seca, hídrica. não é isso? Mas isso vai acontecer Não, não. uma hora ou outra, né? Isso não É tem como simples. prever. Mas é isso que eu né? digo o seguinte, o problema da seca, eles protegem o direito das produtoras, das distribuidoras de energia, mas nunca do consumidor, que é quem sempre paga a conta. Sem dúvida. E por isso que a energia, por exemplo, a capacidade de produção energética de um país não tem que estar próxima do consumo de 100%. Sempre tem que estar produzindo um pouquinho acima, né? Agora o que acontece? Vem uma seca, diminui um pouco a produção e já fica na margem. E aí, sim, vai para o custo do consumidor, vai para o custo da distribuidora, porque o governo não tem capacidade hoje econômica de assumir esse prejuízo, né? Isso é uma consequência do quê? De uma cultura política fiscal mal gerida, de gastos acima da arrecadação, e aí, automaticamente, sempre sobra conta para o consumidor. Daniel, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Estamos sempre à disposição. Obrigada.